Vamos dar continuidade. Na alternativa E, ele coloca assim para a gente: x ao quadrado mais 8x igual a zero. Primeira coisa que ele pediu para a gente para determinar os coeficientes. Então, vou fazer aqui a igual a 1, b igual a 8, e observa que não tem o c. O c é como se fosse zero. Se o b ou o c for zero, a gente fala que essa equação aqui é incompleta. E aí nós temos duas maneiras de resolver. A primeira maneira é como a gente fez no vídeo 1, usando as formulinhas de delta e Bhaskara. Podemos usar, não tem nenhum problema. Vamos chegar na resposta. E aí, o que a gente vai fazer? Apenas o c vai ser igual a zero. Podemos fazer. Mas a gente tem um método mais simples para quando a equação é incompleta. Que método é esse para a equação incompleta? A gente vai fazer aqui, x ao quadrado mais 8x. Toda vez que o c for igual a zero, a gente coloca o x em evidência. Isso vai ser x mais 8 igual a zero. O que significa isso? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 8, 8x. Eu volto lá na equação original. Porém, o que vai acontecer aqui? Quando eu tenho o produto de dois fatores dando zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Com isso, x igual a zero, e vou trazer o 8 para cá. Virou uma equaçãozinha de primeiro grau. X mais 8 igual a zero, vai ser x igual a zero menos 8, o x é igual a menos 8. Quem é minha solução, então? X igual a zero e x igual a menos 8. Isso sempre vai acontecer, professora? Sempre. Toda vez que o c for zero, a gente pode resolver dessa maneira. Então, quais são as minhas soluções? Menos 8 e 0. Vamos fazer mais uma para a gente ver se a gente entendeu. Na letra F, ele trouxe para a gente x ao quadrado menos 81 igual a zero. O que eu vou fazer? Separar meus coeficientes. Quem está do lado do x ao quadrado é o a. Quem está do lado do x é o b. Observa que não tem x, não tem ninguém do lado do x. Então, o b é igual a zero. E quem está sozinho é o c, menos 81. O que a gente tem? Se um dos termos b ou c forem iguais a zero, a minha equação é incompleta. Então, ele pediu para a gente falar se a equação é completa ou incompleta. Nesse caso aqui é incompleta. Podemos resolver delta e Bhaskara? Podemos, mas tem um jeito mais fácil de resolver. Qual que é esse jeito? Toda vez que eu não tiver o b, eu vou reescrever minha equação aqui, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Eu vou resolver como se fosse uma equação de primeiro grau. Vou jogar o 81 para lá. Vai ficar x ao quadrado igual a 81. O x, então, para eu tirar o quadrado dali, a operação contrária é a raiz quadrada, e sempre mais ou menos. Quando eu faço isso, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, isso vai ser mais ou menos 9. Eu fico com duas respostas, 9 e menos 9. Então, a solução aqui é menos 9 e 9. Bem interessante esse modelinho, né? Vou seguir aqui, vou fazer letra E, F, G. O que vai acontecer com a letra G? Olha o que ele pediu para a gente. 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Primeira coisa que a gente faz sempre, identifica quem é o A, grudado no x ao quadrado, quem é o B, grudado no x, quem é o C, que não tem número, não tem letra. No nosso caso aqui, o C é zero. Sempre, se o B ou o C for zero, a minha equação é incompleta. Vou apertar aqui para caber. Equação incompleta. Como que a gente faz quando C é igual a zero? Não tem x nos dois? A gente coloca o x em evidência.
O que significa colocar o x em evidência? Tirar o x do fator ali, do termo. Então, vai ficar 3x. Por que sobra? O x ao quadrado é como se fosse o x duas vezes. Eu tirei 1. Menos 5 vezes x. Eu tirei o x. Sobrou só o 5. Observa que se a gente faz a propriedade distributiva, volta lá na equação original. Mas a gente não quer fazer isso. Quando eu fiz isso, eu separo em duas equações. A primeira é o x igual a 0 e a segunda é quem ficou dentro do parênteses, 3x menos 5 igual a 0. Aqui eu já tenho uma resposta, essa aqui veio de graça, não preciso fazer mais nada. A segunda eu preciso resolver essa equação de primeiro grau. 3x, quando o 5 joga para lá, ele joga positivo, e com 0 não faz diferença, então o x é igual a 5 terços. Ah, Leonora, mas pode dar fração? Pode, sem problema nenhum. Quem que vai ser minha solução aqui, então? 0 e 5 terços. São as minhas duas respostas. Deixa eu só fazer certinho aqui. Minhas duas soluções. H. Vamos continuar. O exemplo que ele deu, 4x ao quadrado menos 49. Isso é igual a 0. Sempre do mesmo jeitinho, ó. O A é igual a 4. O B não tem. O B é quem está acompanhando o x. Não tem x, então 0. E C é igual a menos 49. Toda vez que o B for 0, a gente pode resolver isso como se fosse uma equação de primeiro grau. Como assim, ó, 4x ao quadrado menos 49 igual a 0. Pega o 49 e passa para lá. 4x ao quadrado igual a 49. O 4 está multiplicando, passa ele lá para o outro lado, dividindo. O x, então, vai ser raiz quadrada de 49 sobre 4, sempre a positiva e a negativa, para a gente ter as duas respostas. O x, então, ó, a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 4 é 2. Quem que vai ser minha solução, então? A minha solução aqui vai ser menos 7 sobre 2 e 7 sobre 2. Com isso, nós resolvemos as equações incompletas. Ah, só coloca aqui na H que eu esqueci de colocar, ó. Ela é incompleta. Resolvemos as equações incompletas. Vamos continuar, que ainda faltam duas equações para a gente resolver ainda. A equação I, x ao quadrado menos 2x mais 1, igual a 0. Ela já está completa, ó, aos três termos. A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 1. O que eu faço agora? Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Atenção com os cálculos, ó. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Leonora, você voltou lá no nosso primeiro vídeo? Voltei, porque essas equações aqui agora, elas são completas. E aí eu não posso cortar caminho igual a gente cortou com as outras equações, tá? Tem que fazer o processo todo. Então, 2 ao quadrado, 4, menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4, o delta igual a 0. Lembra que a gente tem quando o delta é igual a 0? Quando o delta é igual a 0, ó, as raízes são iguais. Vai gravando isso. Se o delta é igual a 0, as raízes são iguais. Vamos seguindo. O x aqui vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Lembra que eu fiz o passo a passo para você. Primeiro passo, achar os coeficientes. Segundo passo, usar a formulinha de delta. Terceiro passo, formulinha de Bhaskara. Vai seguindo a receita que não tem erro. E atenção com os sinais. Aqui o que a gente costuma errar é sinal. Então, vai ficar, ó, x igual a menos b. Cuidado, ó, eu tenho menos da fórmula e o b também tem menos. Então, fica com 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente viu que deu 0, dividido por 2 vezes 1. O menos com menos fica mais ou menos 0,
dividido por 2. O x1 vai ser 2 mais 0 dividido por 2. O x2 vai ser 2 menos 0 dividido por 2. 2 mais 0, 2, dividido por 2, 1. 2 menos 0, 2, dividido por 2, 1. Olha lá, ó, realmente as minhas respostas ficaram iguais. Somar e subtrair 0 não altera o resultado da minha conta. Então, a minha solução vai ter só o 1 como solução. E para finalizar essa semana, essa atividade, nós vamos colocar aqui a letra, deixa eu só dividir. Lembra que eu falei com você que dá sempre muita coisa na equação do segundo grau, que a gente vai fazer aqui agora, ó, I, J. A última da nossa atividade, 2x ao quadrado menos x menos 10 igual a 0. Qual que é o nosso primeiro passo? Achar os coeficientes. A igual a 2, B igual a menos 1 e C igual a menos 10. Essa equação é uma equação completa, porque eu tenho os 3 coeficientes. Esqueci de colocar aqui na letra I, coloca para a gente ficar completinho. Segundo passo, delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta, então, vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4, cuidado com os sinais, vezes 2, vezes menos 10. O delta, 1 ao quadrado, menos com menos, mais, 4 vezes 2, 8, vezes 10, 80, 1 mais 80, 81. Então, ó, se o delta deu esse valor aqui, as raízes são distintas. Vou colocar assim, ó, duas raízes distintas. Vou achar duas respostas reais distintas. Próximo passo, formulinha de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Cuidado com os sinais, menos menos 1, mais ou menos o delta a gente achou que vale 81, dividido por 2 vezes 2. O x, então, vai ser menos com menos mais. A raiz quadrada de 81 é 9, 2 vezes 2, 4. Agora que eu já fiz esses cálculos, eu divido a minha conta em duas para conseguir finalizar. Minha primeira vai ser somando e minha segunda subtraindo. 1 mais 9, 10, dividido por 4. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Então, simplifica. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. 1 menos 9, menos 8, dividido por 4. Aqui eu consigo dividir, a minha divisão dá exata. 8 dividido por 4, 2, menos 2. Solução, em geral, a gente coloca a menor primeiro, que no caso é negativa. Então, vai ser menos 2, faz a sua chave bonitinha aí, 5 sobre 2. E com isso, a gente finalizou as atividades dessa semana. Um abraço, bons estudos, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima!